Olá, aula 3 agora de vetores. Eu vou abrir aqui uma nota para a gente trabalhar. Nessa aula eu vou começar revendo alguns conceitos, porque a didática ela nos coloca numa situação que dá uma certa licença para a gente, sabe? Em que sentido? Uma licença de trabalho para que a gente não exagere em determinados pontos, porque ensinar não é apenas passar informação, a gente tem que estar atento para ver se as informações não são excessivas. A ideia agora é a gente trabalhar com decomposição de vetores. Então, decomposição de vetores é importante você já ver isso desde do seu ensino médio. E vamos só aproveitar o referencial para a gente conversar um pouco mais sobre versores e para a gente conversar sobre a representação dos vetores, ok? Então agora, decomposição de vetores. Esse é um item importante. Eu não estou numerando porque eu posso inserir uma aula no meio em determinado momento, ou trabalhar com outras informações, e aí o número vai acabar perdendo sentido, tá? Mas vamos fazer assim, ó. O que interessa agora é a gente fazer a decomposição, e você deve estar lembrado que nós estamos estudando o plano, né? Nós não estamos estudando o espaço, pelo menos até o momento, tá? Então vamos... Tá torto, mas isso não vai tirar o que a gente precisa de informação aqui. Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Nós falamos sobre referência. Lembra? Associado a y, nós temos um versor j. Nós podemos representá-lo assim, ó, com um negrito, vamos dizer assim. Mas foi até bom ter saído do outro, né? Representar com negrito e ao mesmo tempo itálico. E com o chapeuzinho. Eu não representei com o chapeuzinho a vez passada, porque nem sempre há necessidade, depende daquilo que for combinado, né? Mas dificilmente você vai ver um livro em que isso não seja representado por um chapeuzinho. E o I também, ó, é o versor, né? Ou seja, o vetor unitário que nós já definimos, associado a x. Esse barulho é a chuva que você está ouvindo, não é esse latido, né? Então, o que nós temos aqui são os versores. Esses versores aqui, eles formam o que nós chamamos de versores canônicos. Não versores canônicos, né? Vetores canônicos ou base canônica. Eu vou colocar vetor canônico porque é melhor. Canônica é coisa simples, básica, tá? Então, os vetores canônicos que nós falamos são aqueles associados aos eixos. Que é o I, vou colocar ix, jy e kz. Então, eu posso criar um referencial com isso? Posso. Mas e se eu tiver um valor até aqui, ó? Tiver um vetor até aqui? Quanto que ele vale? 2j.
Você entende? Então eu posso criar um sistema de coordenadas somente com os versores ou com os vetores canônicos, formando uma base. Esse aqui, por exemplo, é 3i, por exemplo, vale 3, mesma coisa. Ok? Esse ponto aí é fundamental para você entender. Olha, de novo eu não representei aqui por cima, porque quando a gente coloca isso assim em itálico e negrito, a gente não precisa colocar esse chapeuzinho, mas nós vamos colocar, tá? Aqui. Até é por questão didática. Então esse ponto é fundamental. Isso aqui é o que nós temos de base de raciocínio. Vamos agora aproveitar esse desenho e vamos fazer um vetor aqui e falar sobre abaixo aqui. Vou falar sobre a decomposição dele. Então esse aqui é o vetor que nós vamos chamar de U. Aqui. Eu poderia não representar a setinha em cima e colocar negrito com um X embaixo? Sim. Então são várias representações, né? Nós já falamos sobre isso. Olha só, se eu colocar uma lâmpada aqui, ó, iluminando, ele vai fazer sombra aqui. E ó, aonde que vai gerar? A sombra vai ser o 3i, observa. Ou seja, eu estou decompondo esse vetor grandão na sombra 3i aqui embaixo. Se eu colocar uma lâmpada aqui, ó, olha só, batendo nesse vetor, olha o que vai acontecer. Eu vou ter esse vetor decomposto no 2j aqui do lado. Então você entendeu o que é decomposição? Se fizer isso com um pedaço de pau, fizer isso com a lâmpada, pegar a sombra, fizer a medida tanto no eixo X quanto no eixo Y, nós vamos encontrar os mesmos valores que nós calculamos. Então isso aqui é algo experimental. Essas descobertas foram feitas experimentalmente na Grécia, há um bom tempo atrás, né, gerando a regra do paralelogramo. É claro que não era decomposição de vetores naquela época, né? É importante entender isso, apesar de que a regra do paralelogramo já existia desde o tempo de Pitágoras, como a gente falou, né? Observa agora que não é bom isso não. Vamos pegar aqui preto mesmo. Colocar um ângulo aqui, ó, que nós já estamos acostumados a trabalhar com ele, chamado ângulo alfa, e por uma questão de necessidade futura, vamos colocar esse ângulo beta aqui em cima, tá? Tá bom. E agora vamos fazer o que a gente já está acostumado a fazer. Qual é a definição de cosseno e de seno? Vamos começar com o seno. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto, ó, cateto oposto. Mas quem que é esse cateto oposto? É o 2j. Se você lembrar da aula passada, ele é o BY. Então vamos chamar aqui de BY sobre quem? Sobre o vetor que é U. Só que quando o vetor U está aqui, a gente representa o vetor U com um módulo, que é o que nos interessa. Interessa o módulo dele. Então, a hipotenusa daquele triângulo é o módulo do vetor U, representado dessa maneira. Então, quem que é essa componente aqui? Ora, essa componente, BY, ela é o produto do seno de alfa vezes U. Olha, isso aqui, gente,
resolve a maior parte dos problemas de força nos cálculos de engenharia, sabe? O cosseno de alfa, então, quem que ele é? É o cateto adjacente, ó. Esse cateto adjacente aqui, nós colocamos como sendo 3i, mas ele é o AX da nossa representação geral. Então eu tenho aqui AX sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o U, que é o vetor, no caso o módulo do vetor. Nesse caso, temos que a componente AX vai ser igual a cosseno de alfa vezes o módulo do vetor U. Nesse caso, a gente já define a questão da decomposição de vetor, né? Como a gente viu aqui. Só relembrando que esse vetor U, ó, você deve estar lembrado disso, ele é AXBY, ou seja, ele é representado pelos pontos. Por que que nós definimos, então, esses vetores canônicos dessa forma? E eu vou repetir, para poder colocar na origem, que é mais fácil trabalhar com os vetores, pela propriedade de equipolência deles, né? E, graças a isso, olha só, você pode dizer que esse vetor, mesmo a gente considerando o 2j e o 3i, ó, nós temos AXI mais BYJ. Certo? Nesse caso, nós já falamos que isso aqui chama-se combinação linear do vetor, que nós vamos trabalhar outra vez. Então, esse aqui foi um pouco de uma repetição do que nós falamos lá em referencial. Vamos só fazer um outro trabalho interessante, ó. Vamos pegar esse triângulo aqui. E você sabe que esse triângulo, alfa mais beta mais 90, tem que dar 180. Soma dos ângulos de um triângulo no plano, né, que é a geometria euclidiana, faz isso. Olha, trabalhando dessa forma, o que nós temos aqui? Que alfa mais beta é igual a 180 menos 90 graus. O que implica que alfa mais beta vai ser igual a 180 menos 90, 90 graus. Certo? Daqui nós podemos tirar que alfa é igual a 90 menos beta. Ora, tendo isso em mente, por que nós estamos fazendo isso? Para nós chegarmos a uma conclusão. Vamos jogar isso para cima um pouco. Quem que é AX? Vou pegar então aqui a combinação linear que nós fizemos lá e vamos trabalhar com ela e vamos trabalhar com ângulo, o que vai facilitar um pouco a nossa visão de como nós vamos manipular os vetores, né? Então veja, ó, se eu posso pegar aqui U e fazer assim, quem é a cosseno de alfa vezes U mais BY. Quem que é BY? Aqui é a X, né? Quem que é BY? Eu chamei de alfa, eu acho. BY vai ser igual a seno de alfa vezes U.
Bem, então nós temos isso aqui. Observa que nós temos um cosseno e o outro seno. Se nós pegarmos um círculo trigonométrico, observa. Isso aqui era para ser um círculo, né? Ah, não, isso é muito vergonhoso. Vamos fazer de outra forma. Vamos pegar só assim, ó. Ver se melhora. Mas vamos lá. Aqui o vetor. E aqui alfa. Quem é esse aqui? Ora, esse aqui, se ele for beta, vamos chamar de beta lá, mas esse aqui, ó, é 90 menos alfa. Você deve estar entendendo bem, né? Olha só. Se ele ali é 90 menos alfa. Aqui é o cosseno. Lembra que o x é a reta dos cossenos. Nós temos esse cosseno aqui embaixo. Observa que se nós fizermos a análise aqui do seno em relação ao cosseno, ó, o cosseno de alfa e o seno de alfa. Esse aqui é o seno de alfa. Nós vimos que 90 menos alfa, aqui é 90 menos alfa, né? Nós não colocamos como beta, como se ele tivesse aqui. Mas o 90 menos alfa também é beta. Vamos colocar aqui, ó, se você concorda que também, como alfa mais beta é igual a 90 graus, beta também é igual a 90 menos alfa. Então olha que interessante. Se o alfa aqui também é 90 menos beta, olha que 90 menos beta, ou, né, o beta, que é esse aqui, ó, dá o mesmo valor do cosseno de beta, não do cosseno de alfa, porque esse aqui não é alfa. Observa esse valor aqui. Esse aqui é o vetor, certo? Se eu pegar o valor desse aqui, ó, desse vetor e descer aqui, é o mesmo valor de alfa do 90 menos alfa, ou seja, de beta. O que significa? Que o seno de alfa é cosseno de beta vezes U. O que significa isso? Significa que eu posso pegar o vetor U e trabalhar com o vetor U só em função do cosseno. E mais ainda, eu posso definir aqui, vou deixar o espaço aí você vai ver por quê, que eu quero trabalhar com os vetores canônicos. Vou colocar em outra cor para chamar a atenção. Então, além disso aqui, eu posso colocar I e nesse caso aqui J. E isso aqui nós vamos usar lá no futuro no que nós chamamos da equação dos cossenos diretores, que vai facilitar a nossa vida lá para frente no nosso estudo. Então eu demonstrei aqui, depois a gente demonstra em outro momento novamente, por uma questão de aprendizado, tá? Então, o que nós fizemos aqui, inicialmente? Nós trabalhamos somente com o que nós vamos chamar de decomposição simples de vetores no plano, tá? É importante que você tenha em mente isso. Isso no plano. Vamos fazer um exemplo para compreender as operações associadas a isso. Esse exemplo é assim, ó. Vamos pegar um vetor U, pode ser B, cujo módulo dele é 5, por exemplo.
5 unidades de medida qualquer. Ele faz um ângulo alfa de 45 graus com o eixo X. Se você está lembrado dos estudos de trigonometria, você vai lembrar que nós trabalhamos sempre falando dos ângulos no sentido anti-horário. Se for no sentido horário, tem que ser dito, tá? Mas é sempre no sentido anti-horário. Dados isso aqui, ó, quais as componentes do vetor? Então, como a gente está trabalhando no plano, mas e se não fosse no plano? Aí um ângulo só não resolveria, né? Precisaria de mais de um ângulo, pelo menos 2 ângulos. Então, quais as componentes de U? Eu quero saber as componentes em função desses dados. Vamos pegar aqui, fazer a solução. Com o que eu posso resolver isso? Eu tenho ângulo e eu tenho módulo. Ora, nós aprendemos que as componentes apresentam a relação de seno e cosseno. Então, a x, ela, como nós vimos acima, então a gente viu aqui em cima, cosseno de alfa vezes o módulo do vetor. Então, eu vou pegar aqui o cosseno de alfa vezes o módulo. Eu tenho módulo do vetor. Então, eu vou achar aqui, ó, a componente AX vai ser igual cosseno de 45. Esse é um dos cossenos e dos ângulos, né, que a gente deveria saber qual que é o valor dele, mas aqui quando a gente está na universidade a gente utiliza a calculadora, vezes 5. Então a x, 5 é o módulo, né, disso daí. Nós sabemos então que o cosseno de 45 é raiz de 2. Eu vou só inverter lá para ficar mais bonito. Então nós teremos 5 raiz de 2. BY é idêntico, só que ao invés de seno, ao invés do cosseno, é o seno do alfa, né? E o módulo, que é melhor fazer assim. Então BY vai ser igual a seno de 45, que é raiz de 2, porque o ângulo de 45 ele é o meio para os dois, né? Então o BY vai ser igual a 5 raiz de 2. Então aí definidas as componentes. Para ficar bonitinho, vamos escrever aqui como que fica a equação da combinação linear dos dois vetores. Nós vamos ter a componente AX, que é 5 raiz de 2. Vamos colocar em função do versor I, mais 5 raiz de 2, que multiplica RJ em função aí do versor J, né? As componentes, ambas 5 raiz de 2. O importante é que nós fizemos 45, então na nossa cabeça já está claro que, ó, se é 45 aqui, nós sabemos que tanto o y quanto o x ele é positivo no primeiro quadrante, né? Ou seja, o cosseno é positivo no primeiro quadrante e o seno também. Então esse ângulo alfa de 45 nos dá essa informação, né, que é positivo. Até porque, olha, o ângulo é no sentido anti-horário. Normalmente
alguns exercícios eles dão essa informação, tá? Aqui, página acabou, vamos ter que ir para outra página. Melhor que apagar, né? A questão é que eu estou conseguindo sair daqui. Aqui, ó. Tem como colocar mais páginas. A situação está melhor do que eu imaginava. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Um exemplo que exige um pouco mais de raciocínio e uma visualização, vamos dizer assim, melhor dos processos de aprendizado, né? De ensino-aprendizado. O exemplo é o seguinte, ó. Olha aqui, ó, o vetor V. Pode ser assim. Se eu falo vetor, eu nem precisava fazer isso, tá? Forma um ângulo, vou dar o mesmo nome, um ângulo alfa com o eixo X, deixar claro, anti-horário. Vamos determinar alfa, vamos achar esse ângulo. Determinar alfa para AX igual a 2 e BY igual a menos 1. Então vamos para a solução desse exercício. Então veja que a primeira coisa a fazer, ó, quando você pega um BY menos 1, eu já vou desconfiar, ele não vai estar do lado positivo, vai estar do lado negativo. Então vamos trabalhar aqui primeiramente o gráfico para a gente saber onde é que o vetor está. Então 1, 2 aqui, ó, no X, menos 1 aqui. Então foram informações que já me foram dadas, né? Essa informação já me mostra, ó, que o ângulo aqui me mostra que o ângulo ele é anti-horário. E esse ângulo anti-horário ele não é esse ângulo pequeno, ó, entre o X e ele, é esse ângulo aqui que é o alfa. Esse é o ângulo alfa que foi pedido. Bem, de acordo com isso, vamos lá. Eu tenho AX, que eu tenho o valor de AX, é igual ao cosseno do alfa. Apesar que eu acho que ele não vai dar o alfa, né? Nesse momento, ó, quando a gente faz aqui, ele vai dar esse ângulo aqui, na verdade. Vamos chamar de θ, concorda? Porque esse outro ângulo aqui não vai ser dado, ó. Nós não temos como fazer, só se a gente mudasse o vetor de lugar. Então não vamos mudar não, vamos fazer ângulo de θ vezes U vai ser igual ao cosseno
de θ vezes U, que nós vamos ter aqui é 2, que é igual a cosseno de θ vezes U. Que é o módulo. E o BY, que nós não vamos sair disso, a não ser que a gente utilize um raciocínio, que a gente saiba que a tangente ela é seno sobre cosseno. Aí sim, usando a calculadora, eu vou conseguir o ângulo. Eu tenho menos 1, que é igual a cosseno de θ vezes U. Então, olha só. Quando eu vou... Aqui eu não pus da maneira seno sobre cosseno, né? Mas eu coloquei de modo que você entenda que eu posso escrever assim, ó. Seno de θ vezes U dividido por cosseno de θ vezes U. Aí você já percebeu que nós vamos dividir U por U, que vai dar 1. E aqui nós temos menos meio. Isso implica que tangente de θ vai ser igual a menos meio. Então o que eu tenho que fazer é buscar lá na calculadora a tangente a menos 1 de θ, que é menos meio. Eu vou lá na calculadora e vou descobrir que θ deu menos 26,57 graus. Já fiz, né? Obviamente. Aí, olha, se você olhar aqui, você sabe que esse menos 26 significa θ de fato, mas não alfa. Então, quem que é o alfa? Ora, o alfa aqui, obviamente, pela lógica, vai ser igual a 360 mais θ. Na verdade é menos θ, né? Só que eu coloco mais θ porque como ele nos deu a informação no sentido horário, que foi o que nós calculamos aqui, observa, pelo desenho. O desenho que nós fizemos, nós calculamos θ. Então alfa vai ser igual a 360 graus menos, mais com menos, né? 26,57 graus. Então alfa vai ser igual a 333,43 graus. Então essa é a resposta para o exercício que foi pedido. Veja que quando nós trabalhamos com ângulo, dependendo dos valores dados, eu posso mudar podia mudar esse vetor para trabalhar sim, mas não ia fazer muita diferença, não ia diminuir o trabalho no processo. O importante nesse caso é o raciocínio, né? Feito o raciocínio, entendendo o processo. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Com a decomposição, nós conseguimos encontrar os valores das componentes. Quando a gente estuda a composição, né, que foi o que a gente fez aqui, ó. E também, dadas as componentes, né, da decomposição, nós conseguimos encontrar o ângulo do vetor. No movimento anti-horário, nesse caso, e se fosse no movimento horário, por exemplo, que a gente tivesse visto aqui, ele seria menos 26, porque esse menos significa o anti-horário. Então, até na próxima aula de vetores, que vai ser a aula 4.